Senhoras e senhores deputados, uma vez mais, boa tarde. Vamos reiniciar os nossos trabalhos, isto porque já fizemos uma audiência antes. Eu queria dar as boas-vindas à Associação Portuguesa de Imprensa e aos seus representantes, João Palmeiro, Vítor Brás, Paulo Ribeiro e Vanessa Silvestre. O Jorge Castilho telefonou-me ontem a dizer que não podia estar presente porque teve imprevistos em Coimbra que o impediram de vir hoje aos nossos trabalhos. Eu queria desde já dar-lhes as boas-vindas, também agradecer o pedido que nos enviaram e que, naturalmente, os recebemos com todo o gosto, como é também a nossa obrigação, mas também com todo o gosto. Como saberão, o nosso regimento implica uma intervenção inicial de 10 minutos, depois 3 minutos a cada grupo parlamentar e, por fim, mais 10 minutos para poderem responder às questões que se colocam entretanto ou para acrescentar algum esclarecimento que entendam como conveniente. Temos representados os grupos parlamentares do Partido Socialista, pelo Sr. Deputado Hugo Costa, o grupo parlamentar do PSD, pelo Sr. Deputado Jorge Mendes, o grupo parlamentar do CDS-PP, pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, o grupo parlamentar do PCP, pelo Sr. Deputado Bruno Dias, e temos ainda, em videoconferência, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, representado pela Sra. Deputada Maria Manuel Rola, que provavelmente usará da palavra por essa via. Portanto, daria desde já a palavra ao Sr. Presidente da Direção, penso eu, portanto, faz favor, o Sr. Presidente da Direção, que tem 10 minutos para uma intervenção inicial. Faz favor. Muito obrigado. Peço desculpa, com licença, não me habituarei tão depressa a falar com a máscara, mas muito obrigado, Sr. Presidente, e começar por não só agradecer mais uma vez terem-nos recebido, como para dizer que eu vou dividir estes 10 minutos com o Presidente da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, o Paulo Ribeiro, que também é nosso colega, e que trará a esta Comissão algumas informações muito concretas sobre aquilo que se passa, sobretudo no terreno. A nossa preocupação e a razão fundamental para pedirmos para ser ouvidos tem a ver com o facto de, com o aproximar do dia 31 de dezembro, chega o fim do contrato de concessão que o Estado tem para o Serviço Postal Universal e os jornais e as revistas são um dos 3 pilares do Serviço Postal Universal de Correios. E, nesse sentido, nós estamos muito preocupados porque no princípio do ano tivemos algumas conversas com o Governo sobre a matéria, antes, digamos, da pandemia começar a impedir-nos de ter contactos mais frequentes, mas tivemos esses contactos e, posteriormente, temos falado sempre com o Secretário de Estado que tutela a área dos mídia, que tem mostrado a maior boa vontade e o maior interesse, mas que a informação que tem sobre como é que o procedimento está em termos da concessão é quase, eu diria, a mesma que nós temos. Ainda durante os meses do verão, respondemos a 3 consultas públicas da ANACOM, que, do nosso ponto de vista, consubstanciam as bases para o estabelecimento do contrato de concessão e, nessas respostas a essas consultas públicas, exprimimos as nossas preocupações. Portanto, resumindo e para deixar ao meu colega o máximo de tempo, o que eu vos queria dizer é o seguinte: no dia 31 de dezembro não caduca só o contrato de concessão, caduca também o contrato específico de jornais e publicações periódicas que os CTTs têm com esta associação. E aqui há, ao abrigo desse contrato, que nós temos tarifas que são as tarifas que permitem que hoje em dia a maior parte das publicações cheguem à casa das pessoas aos preços que chegam. Portanto, esse contrato caduca igualmente no dia 31 de dezembro. Portanto, nós corremos o risco de, no dia 1 de janeiro, ir entregar aos Correios publicações para serem expedidas sem sabermos quanto é que vamos pagar por elas. Segunda questão, o nosso problema não é vender publicações, o nosso problema é um contrato de honra com os leitores,
com aqueles que há anos, ou mais recentemente outros, são assinantes de publicações periódicas e que acreditam e contam que pagaram a assinatura e que durante um ano ou 6 meses, durante o tempo que for, vão receber essa assinatura. Não contam, nem é à história, nem é possível que a meio do processo se lhes bata à porta e diga: olha, o senhor pagou 50 euros por esta assinatura, mas agora tem que pagar mais 30 ou mais 40 porque os preços dos correios dispararam ou porque deixou de haver contrato e, portanto, é o que é. O senhor, se quiser continuar a receber, tem que pagar mais. Não é possível. E eu sublinho bem que isto é um contrato de honra que tem dezenas de anos. Portanto, não é possível. A terceira e muito importante questão também que nesta fase eu queria chamar a vossa atenção é que nas respostas que nós demos à consulta pública da ANACOM, ficámos convencidos e preocupados que algumas possibilidades que poderiam vir a constar nas bases para a concessão do serviço público seria a não existência de serviço de distribuição em todo o território, preços diferentes consoante os locais ou as partes do território que seria, índices de qualidade que estariam dependentes de análises que não eram aquelas que imediatamente tinham a ver com a entrega dos correios. E locais de entrega e de acesso que nos fizeram pensar que se eu quiser ter melhor preço, eu provavelmente vou ter que alugar um carro ou um transporte para me transportar os meus jornais 200 ou 300 km para entregar num sítio onde os preços sejam mais adequados. Nós estamos só a dizer que isto foi uma percepção com que ficámos da resposta que demos à consulta pública, respostas, aliás, que foram muito claras em rejeitar todo este cenário. Portanto, com a sua autorização, Sr. Presidente, eu pediria agora ao meu colega Paulo Ribeiro que acrescentasse algumas coisas concretas do dia-a-dia, sobretudo. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado por nos receberem. Há aqui também uma outra questão, que é o próprio Estado poder ter o dever também de acautelar-se relativamente a esta questão do contrato de concessão, porque, em última análise, a questão do porto pago, que é tão importante para a imprensa regional e que o Estado comparticipa na generalidade em 40%, há casos em que pode subir consoante a natureza e a localidade do meio de comunicação, do jornal. Estes 40%, se o preço não for acautelado, a partir de 1 de janeiro poderá disparar a despesa pública relativamente ao envio de cada um dos jornais, uma vez que a tabela que está em vigor vai expirar no final deste ano. O Estado é uma pessoa de honra e depois de 1 de janeiro, se essa tabela não for, portanto, devidamente acautelada, vai ter que pagar esse diferencial. A questão da distribuição dos jornais regionais, sobretudo, é algo que é muito importante. Com o advento da digitalização, ainda não foi conseguido o equilíbrio, e estamos muito longe disso, o equilíbrio relativamente às receitas que o online gera em comparação com o papel. Na generalidade, e os senhores deputados sabem, todos os jornais, genericamente, todos os grandes jornais regionais, ou a maioria dos jornais regionais, já estão no online, apostam no online também. Mas os dados que nós temos é que ainda é o produto de papel que continua a gerar receitas para que esses jornais possam subsistir no mercado. Em última análise, acabando os Correios com a prática que muito incipiente, na verdade, que se acentuou nestes últimos anos, mas mesmo assim, acabando a atividade dos Correios em assegurar a distribuição postal em todo o território português, para além da coesão territorial ficar posta em causa, fica também posta em causa, em última análise, a subsistência dos jornais regionais, porque ainda à base da assinatura, e são os dados que temos, e com dados só relativamente a 2019, as assinaturas representam em todo o universo cerca de 60
milhões de exemplares que foram distribuídos, portanto, pelo território nacional e também para a diáspora. Portanto, acabando com este serviço, e uma vez que os Correios exercem esta atividade em praticamente monopólio, porque não existe nenhuma outra empresa que possa assegurar este serviço, acabando este serviço, não é difícil equacionarmos que a maioria dos títulos desaparece do mercado porque não há serviço alternativo que possa levar em condições, portanto, o jornal. Daí que estamos muito preocupados mesmo, porque se as coisas já não estão nada fáceis e com a pandemia veio agravar muito acentuadamente este setor, com a quebra abrupta da publicidade, que é o sustento dos jornais regionais, não é fácil, não é difícil fazer esta futurologia de que a imprensa regional se ainda não morreu, acabando a distribuição postal com condições, irá obviamente ficar muito residual. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Vamos agora dar início à ronda pelos grupos parlamentares, começando o grupo parlamentar do PSD e cabendo 3 minutos, conforme informei, a cada um dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor, 3 minutos. Sr. Presidente, muito obrigado. Caros membros da Associação Portuguesa de Imprensa, agradecer a vossa presença e, sobretudo, as vossas inquietações e esclarecimentos acerca desta nobre atividade. Caros colegas deputados, realmente, quando falamos de imprensa regional e local, estamos a falar de uma atividade que faz parte da nossa gênese enquanto portugueses. Se formos aos anais da história, encontramos sempre um jornalista, um repórter, um cronista nos sítios mais recônditos de Portugal e além fronteiras, a falar daquilo que vai na alma dos portugueses, aqui além fronteiras, das dificuldades, dos anseios, mas também da realidade do dia-a-dia. E, portanto, para nós, falar da imprensa regional e local é, digamos, estar ao vosso lado, no sentido de vos apoiar na resolução de alguns problemas que são reais, que nós conhecemos, nomeadamente a quebra de receitas dos últimos anos, não só agora com a pandemia, mas a quebra de receitas de publicidade tem-se vindo a acentuar nos últimos anos. Muitos locais regionais, sobretudo locais, estão muito dependentes até de alguns municípios, da publicação dos editais de obras e, infelizmente, das pessoas que partem em que as famílias e as funerárias fazem as respectivas publicações. São receitas muito importantes para muitos jornais, para além de outra publicidade, restaurantes locais, que funcionam também como informação da terra. Portanto, para além da parte jornalística, funcionam como informação do dia-a-dia das nossas comunidades. E, portanto, todos os apoios que o Governo, que a Assembleia vos possa conceder, são sempre uma boa causa. Nós, no âmbito dos fundos europeus, por exemplo, o nosso colega Duarte Marques, que conhecem, temos aí algumas ideias para poder arranjar também aqui alguns apoios em termos de algumas fontes de financiamento ligadas a fundos europeus, mas a vossa principal inquietação prende-se, de acordo com as palavras que ouvimos, com o fim com a renovação da concessão. Realmente o Governo comprometeu-se durante este mês de outubro a apresentar as bases para a futura concessão do Serviço Postal Universal. Nós estamos a aguardar que sejam definidos os critérios de qualidade, conjuntamente com a ANACOM. Houve consultas públicas que nós não conhecemos ainda os relatórios, pelo menos o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata não conhece. Com certeza que estamos muito atentos, porque o PSD defende a continuidade da concessão a privados, a ser explorada por privados, mas desde que se acautelem a qualidade de serviço. E uma delas é que essas questões que nos levantarem têm que lá estar. Ou seja, o porto pago, as questões da distribuição, não faz sentido sequer que se piore aquilo que existe. Já sabemos que existem algumas queixas na distribuição atempada de algumas publicações, mas não é isso que está agora em causa aqui, mas, pelo menos, que aquilo que hoje existe se possa manter na futura concessão e se blinde ainda mais a futura concessão. E, portanto, da parte do PSD, nós estamos atentos e estaremos muito atentos aos próximos meses, até 31 de dezembro, para que a lei, as bases da próxima concessão estejam bem definidas para o bem de todos, em especial da vossa atividade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
cumprimentar a Associação Portuguesa de Imprensa e, sobre a matéria que aqui nos colocam em primeira instância, dizer que o trabalho dos jornais locais, da imprensa local e regional, é muito importante e aí nós no Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhecemos isso. É importante numa questão de coesão territorial, importante para as populações, importante para informar as populações, importante até para promover os próprios locais e as próprias terras, e percebemos que se no pré-pandemia as dificuldades económicas já eram algumas, no pós-pandemia, até pela diminuição das receitas de publicidade, as maiores dificuldades de algumas daqueles que seriam os normais anunciantes, pequenos restaurantes, o pequeno comércio, que hoje atravessa dias muito difíceis, certamente os problemas continuaram. Em relação ao contrato de concessão, é conhecida as reservas que o Partido Socialista tem sobre o processo de privatização, mas não é isso que neste momento estamos a debater. Em relação ao contrato de concessão que termina no final do ano, nós defendemos, obviamente, que seja garantida a qualidade de serviço. E a qualidade de serviço em todos os patamares que hoje existem. Por isso é importante que esta matéria do porto pago, que esta matéria do jornalismo local esteja colocada, e esse é o compromisso que nós no Grupo Parlamentar do Partido Socialista colocamos, continuar a defender que esta matéria esteja no contrato de concessão. E também aproveitava, até porque recebi algumas queixas de alguns jornais locais e regionais sobre essa matéria, como é que está neste momento a entrega destes próprios jornais, porque eu próprio, enquanto deputado eleito por um círculo eleitoral, recebi algumas queixas de algumas publicações e de alguns responsáveis de publicações, que a publicação sai à quinta-feira, mas depois, por exemplo, chega à segunda, quando já está na banca há vários dias e as pessoas perdem algum interesse pela própria publicação, questionava esse ponto de situação, até porque também é importante nós colocarmos essa matéria em cima da mesa. Por isso, dizer que estamos atentos a este assunto. O contrato de concessão do Serviço Postal Universal do CTT é uma matéria muito relevante nos próximos meses da Assembleia da República, nomeadamente desta Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está atento a este assunto e dizer que percebemos a importância, mas também queremos, independentemente disso, que o serviço seja realizado com qualidade. Porque se ele estiver atrasado 3, 4, 5 dias, pode já não existir grande interesse das pessoas manterem a assinatura, e bem sei que em muitos meios do nosso país, em muitas localidades do nosso país, é com base nos assinantes que estas publicações conseguem manter a sua atividade diária. Por isso, aproveitar para fazer essas perguntas, sublinhando o trabalho que, mesmo em tempos de pandemia, foi realizado pela Comunicação Social e Regional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez agora do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A Sra. Deputada Maria Manuel Rola, conforme informei, está ligada em videoconferência. Nós estamos com um problema técnico no canal Parlamento, mas penso que isso não impede a intervenção da Sra. Deputada. Apenas lamento, não vamos poder passar a imagem, mas vamos ouvi-la e penso que a Sra. Deputada também nos está a ouvir bem. Sra. Deputada, está a nos ouvir? Eu estou. Muito bem, olha, Presidente. não sei se me ouviu, portanto, não a estamos a ver, mas estamos a ouvi-la bem, pelo que Então, não ficará prejudicada iniciar a sua intervenção. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. 3 minutos. Quero agradecer também à Associação Portuguesa de Imprensa as informações e o rigor com que traz aqui a informação que discutimos hoje. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem acompanhado os problemas da imprensa regional, local, já no anterior Orçamento do Estado, também nas dificuldades que a pandemia veio trazer. E é também uma preocupação nossa os problemas que levantam esta tarde aqui nesta audiência. A importância da imprensa regional e local para nós é indiscutível, não só pela proximidade, pela coesão, como também já referiram, e pela capacidade de até apoiar ao combate à exclusão e à solidão também muitas vezes da população, e até de algum apoio mais social que muitas vezes acabam por prestar. E também pela necessidade de pluralidade e de proximidade que não devem ser colocadas em causa.
Além disto, a dependência que a imprensa local e regional tem vindo a ter e a dificuldade na subsistência é de facto um problema grave e que tem merecido a nossa atenção. Relativamente aos CTT, também tem merecido a nossa atenção, nomeadamente no que concerne a privatização e o decrescer da qualidade do serviço que tem vindo a ser prestado, aliás, como a ANACOM também tem vindo a dar conta nos indicadores que tem. A privatização para nós torna também esta questão mais difícil, não é? Ou seja, quando estando nas mãos do Estado seria mais fácil de garantir essa própria intervenção do Estado, neste momento existe uma maior dificuldade. Mas nós aqui estaremos também para garantir pelo menos a manutenção dos indicadores que estavam anteriormente na concessão. Agora, o que nós gostaríamos de perguntar é que problemas é que devemos também acautelar. Imagino que nos próprios pareceres já tenham levantado essas questões, mas gostaríamos de perceber quais são os problemas que poderão advir mesmo da manutenção da concessão do contrato nas bases que estão neste momento em vigor e que entendemos que tem que ser pelo menos o que se deve manter. E deixo aqui a minha intervenção. Obrigada, Sr. Presidente, e obrigada mais uma vez à Associação Portuguesa de Imprensa. Muito obrigado, Sra. Deputada. Cabe a vez agora ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias. Just in time. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quase que é uma alcunha. Olha, eu queria colocar uma questão à EPI e agradecer muito a presença e a informação e os alertas que transmitiu à Assembleia. Trata-se de facto de matérias que nós temos discutido pouco, do ponto de vista concreto da questão fulcral, que é, como muito bem disse o Dr. João Palmeiro, um dos pilares do serviço postal, precisamente a expedição das publicações periódicas. E, portanto, sendo esta uma matéria que nós já temos abordado por parte do PCP em várias ocasiões, em particular no que diz respeito à nossa preocupação com os problemas da degradação do serviço postal, em que muitas publicações têm sido penalizadas, e a questão já foi aqui abordada, portanto, os responsáveis políticos têm essa consciência. A questão é as consequências no sentido de dar resposta concreta aos problemas que são sentidos pelas empresas e pelos leitores, e essa situação tem vindo, do nosso ponto de vista, a agravar-se de acordo com os testemunhos que chegam aqui à Assembleia da República. Por outro lado, já temos falado menos sobre o efeito imediato do que a partir de 1 de janeiro se coloca às publicações e aos seus leitores relativamente aos custos da expedição. E a matéria que o Dr. João Palmeiro ao início colocava sobre o pronunciamento em sede de consulta pública junto da ANACOM e a preocupação com preços diferenciados, serviços diferenciados em função dos territórios servidos, etc., tem toda a razão de ser, desde logo, o facto de já hoje acontecer isso, não para publicações, mas para grandes clientes em relação ao custo unitário do envio das correspondências. E, portanto, se isso já hoje acontece para uma parte digamos, do mercado, também para as publicações isso não fica excluído pelo ambiente que encontramos. A questão que eu colocava tem a ver com, ao fim e ao cabo, um pedido, se os senhores considerarem adequado. A API publicou já, digamos, uma síntese da resposta das associações à consulta pública da ANACOM. É um documento muito objetivo, muito sintético, que apresenta as preocupações fundamentais das associações em relação a este processo. Se entenderem adequado, julgo que seria importante e útil para o Parlamento termos as próprias respostas, que naturalmente a ANACOM nunca iria facultar sem a vossa autorização, assim são os próprios autores que, ao desenvolver essa análise, julgo que é uma ferramenta de trabalho útil aqui para a Assembleia. Por outro lado, tem a ver a questão que eu coloco com o outro problema que quer o Dr. João Palmeiro, quer o Dr. Paulo Ribeiro colocavam com o passo imediato a partir de 1 de janeiro, não só no contrato de concessão do SPU, o Serviço Postal Universal, quer com aquele outro acordo, que é o acordo de correio editorial nacional e internacional. E a questão que eu penso que não terá sido aqui referida é que o Estado ou o Governo é parte
a par com a API, ou seja, é o Conselho de Ministros, a PCM e a API, que têm como contraparte o CTT. E a minha pergunta é, qual é o ponto de situação das diligências, dos contactos, nomeadamente junto da PCM, no sentido de se avançar para o trabalho do novo acordo, porque, se não me engano, são bienais. Estes acordos têm um prazo de 2 anos ou 3, ok, porque dizia 19, 20, e daí a minha dúvida, mas como terminava o contrato de concessão, terminava a 31 de dezembro. A questão é, neste contexto, qual é o ponto de situação junto do Governo nessa matéria, relativamente à próxima etapa. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, CDS-PP, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa e o Presidente também da Direção da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã. Eu devo dizer que o CDS tomou boa nota daquilo que aqui foi dito e que somos sensíveis a vários dos argumentos aqui apontados. Designadamente aqueles que dizem respeito não só aos riscos da imprensa regional, como o prazo, muitas vezes, de entrega daquilo que é a distribuição dos jornais e de revistas. Nós temos aqui uma distinção entre a esquerda e a direita, claramente. Ou seja, a esquerda entende que este problema resolve-se nacionalizando uma empresa, a direita entende que o PS tem ali uma situação híbrida. A direita entende que deve existir um contrato de concessão e esse contrato de concessão tem que ser fiscalizado, bem executado e, portanto, a solução passa por aí. Portanto, tudo o que seja obrigações de serviço público, qualidade de serviço, preço, etc., como é evidente, da parte do Governo e da parte do regulador, deve existir uma ação concreta. Ouvindo aquilo que aqui foi dito e até acompanhando aquilo que o PCP solicitou em matéria de informação que é relevante para o Parlamento, também é chegado o tempo do Parlamento, se calhar, pronunciar sobre estas matérias junto do Governo e junto da própria ANACOM. Nós temos agora uma dificuldade em termos de calendário, que tem a ver precisamente com a discussão do Orçamento de Estado, mas a seguir a isso eu penso que ainda vamos em tempo de podermos chamar o membro do Governo responsável por esta mesma matéria e o regulador, a ANACOM, para debater precisamente esta questão do contrato de concessão, com os temas que foram aqui colocados e com muitos outros temas também que nos têm feito chegar. Portanto, como comecei, tomamos boa nota, somos sensíveis a um conjunto de temas. Há claramente aqui duas soluções, ou apontar duas soluções que são legítimas de parte a parte. É assim que é feita a democracia, mas passa essencialmente por uma boa execução e o cumprimento das obrigações de serviço público que tem que estar nesse mesmo contrato. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a ronda pelos grupos parlamentares. Portanto, eu daria a palavra à API para responder às questões colocadas e, eventualmente, acrescentarem mais algumas questões que entendam pertinentes. Sr. Presidente, faz favor. Sim, vou. Muito obrigado. Vamos dividir e o Paulo Ribeiro fará o favor de responder às perguntas, sobretudo, das questões concretas sobre a prestação do serviço e a qualidade do serviço, porque eu quero deixar muito claro que nós viemos hoje aqui tratar do contrato, não viemos tratar nem de porte pago, nem de se chega a horas a não chega a horas, porque se não houver contrato, tudo isso é secundário, não vale a pena. E corremos o risco, senhores deputados, o Sr. Deputado Presidente sabe que eu venho muitas vezes na minha vida, já tenho vindo aqui à Assembleia, tenho tido que tratar de questões de alguma dificuldade. Nunca como hoje. Porque hoje o tempo não tem, eu tenho muita pena, Sr. Deputado Gonçalves Pereira, mas nós não podemos esperar o que nos disse. Porque a Associação, os Correios e a Presidência do Conselho de Ministros levam habitualmente, e graças à grande experiência do Vítor Brás, nosso vice-presidente, que negocia estes contratos há muitos anos, levamos, vai para lá e vem para cá, levamos cerca de 1 mês e meio a 2 meses a negociar o novo contrato. O nosso contrato, que habitualmente é de 3 anos, e como disse,
É 2 agora, porque caduca no fim deste ano, por causa da concessão. Portanto, nós não temos dúvida nenhuma, nós ainda tentámos dizer isso aos Correios, dizer, fica por 3 anos e logo se vê, pode ser que no fim haja ali qualquer coisa e o contrato está acautelado. E os Correios, e muito bem, temos que perceber isso, os CTTs disseram, não, o contrato de concessão termina em 31 de dezembro de 20, este também tem que terminar em 31 de dezembro de 20. E penso a este contrato, cada um dos 900 publicações que usa este serviço, 900 publicações, senhores deputados, cada uma delas tem um contrato próprio, que é o chamado contrato de avença, que permite entregar a publicação sem ter que pagar naquele momento, que caduca no mesmo momento. Portanto, mesmo que se mantivesse tudo com as tarifas, no dia 1 de janeiro, quem fosse entregar as publicações tinha que levar no bolso dinheiro ou cartão de crédito ou qualquer coisa. Já a nossa organização logística não está preparada para uma coisa destas. É voltarmos aos anos 50, aos anos 60. Para mim, eu não sei como vos dizer mais, a não ser com esta minha posição de grande preocupação, grande dificuldade de enfrentar isto. Eu não sei com que cara vou olhar para as pessoas se continuamos a não ter respostas num tempo que é o tempo do agora. Como é que as pessoas vão saber o que é que fazem no dia 1 de janeiro? Têm que mandar o jornal para os seus leitores. Como é que o vão fazer? Se partirem do princípio que estes cerca de 60 milhões de exemplares anualmente distribuídos representam 80% daquilo que são as tiragens da maior parte destes jornais, vemos que 80% dos cerca de 1.500.000 de assinantes, porque depois há ainda as famílias, ou quando são assinaturas de empresa, ainda há as empresas, portanto são muitas mais pessoas, vão deixar de receber o seu jornal. E os assinantes, da mesma maneira que eu falei em honra do nosso lado, a honra do lado do assinante é muito simples. Eu quero receber porque eu quero este jornal. Eu não tenho o jornal para embrulhar tachos, nem tenho o jornal para deitar bolas de papel pela janela. Eu tenho o jornal porque o quero ler, pelas razões que o Sr. Deputado do CDS muito bem disse, muitas vezes pela necrologia, que é uma coisa importantíssima, é um papel único que estes jornais desempenham. E depois destes jornais temos publicações técnicas, temos publicações científicas. Os cientistas portugueses escrevem, desenvolvem a sua atividade científica e académica em publicações como estas, que se não forem distribuídas, eles ficam para trás. Portanto, eu peço-vos desculpa, muita desculpa, e tenho pena de ser quase no fim da minha vida ativa profissional, que eu estou numa situação destas, quer dizer, não, senhores deputados, a gente não pode esperar um mês. Não é possível esperar um mês. Temos azar. O anterior responsável por esta área foi substituído, nós já tínhamos trabalhado muito com ele, tínhamos estabelecido algumas relações, temos que voltar ao ponto zero. Estamos a voltar ao ponto zero porque é essa a nossa obrigação. Agora, tempo é uma coisa que nós não temos. Paulo, com a autorização do Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, este é um trabalho que a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã e a Associação Portuguesa de Imprensa temos vindo a trabalhar unidos porque é um problema comum e quando os problemas são comuns e também as soluções encontradas são, julgamos nós, as melhores, daí trabalharmos juntos para não estarmos a dividir, digamos, a nossa base de atuação, nomeadamente neste tema. Os problemas, o serviço dos Correios nestes últimos anos tem sido péssimo. Os Srs. Deputados têm, junto do vosso eleitorado, têm recebido esses alertas. Nós temos recebido todos os dias o alerta de que as publicações são expedidas e demoram 3, 4, 5, 6 dias. Temos casos em que exemplares de quinzenários demoram 15 dias a chegar ao local de destino. E isso está documentado. Os Correios, presentemente, não têm interesse em distribuir imprensa regional porque não dá dinheiro. Esta é que é a realidade. Do ponto de vista se deve ser o serviço público, deve ser o Estado
a assegurar a tutela da empresa ou se a privatização deve continuar, não nos cabe a nós decidir, porque, obviamente, entre os nossos associados há opiniões dispares. Aquilo que nós defendemos é que o contrato de concessão deva acautelar e rapidamente ter medidas para poder atuar quando não se verifica o cumprimento dos prazos. Nós temos jornais que anteciparam a sua data de saída para a impressão, de forma a poder chegar ao leitor, para o leitor ter uma falsa sensação que está a receber o jornal na hora, quando o jornal já tem ainda mais 24 horas em cima do que tinha anteriormente. Isto porquê? Porque os problemas de expedição são, de facto, muito grandes e muito graves. Perguntaram, e muito bem, que consequências é que está a ter? Está a ter consequências do ponto de vista, primeiro, da credibilidade do jornal, porque o leitor não entende como é que um jornal chega a um assinante e não chega a outro. Segundo, está a receber com atraso, o assinante legitimamente julga que o atraso é do jornal e não dos Correios, o que não é verdade, como os seus deputados sabem. O jornal, quando é impresso e é enviado, é simultaneamente, é para todos, não é? Não vai primeiro para estes ou para aqueles. O que é que isto provoca? Quebra acentuada de assinaturas, porque o contrato de confiança que o jornal tem com o leitor é quebrado. O leitor, recebendo o jornal sistematicamente fora, atrasado e numa altura em que a digitalização está como nunca esteve, em termos de atualização ao nível informativo, isto é um grande revés para um jornal regional e para uma publicação, obviamente, qualquer outra publicação. Nesse sentido, portanto, quebra de assinaturas, degradação de serviço postal, defendemos que no futuro haja uma atuação mais rápida para poder repor os problemas que existem ao nível da distribuição postal, e alertámos o Secretário de Estado dos Médias já há muito tempo sobre este problema relativamente ao contrato de concessão. Conforme o meu colega João Palmeiro disse, alertámos também a Secretaria de Estado da Economia relativamente a esta questão. Cuidado que o contrato de concessão está a acabar, cuidado com o que pode acontecer a partir de 1 de janeiro, mas até ao momento, portanto, é este o cenário e vivemos, de facto, neste momento com o coração nas mãos, até porque há outro pormenor, que a partir de 1 de janeiro, se não for acautelada a tabela dos custos que neste momento existe, além da forma de pagamento, vai levar a que os jornais tenham que pagar muito mais por cada exemplar. E não basta só ter o cartão de crédito, tem que levar mesmo uma bolsa de dinheiro. E a descapitalização das empresas é de tal forma que garante os seus deputados aos jornais, se isto não for acautelado, que a partir de 1 de janeiro não vão conseguir expedir os seus jornais, porque não têm dinheiro para fazer face a esse aumento brutal que irá ocorrer. Sr. Presidente, obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado. Eu queria, em nome de todos nós, agradecer à Associação Portuguesa de Imprensa e também à Associação de Imprensa de Inspiração Cristã o facto de terem aqui estado connosco, de terem trazido esta questão, que acho que ficou, obviamente, clara para todos, que é uma questão, obviamente, pertinente e importante. Importante para as associações, mas importante também para o país, porque, naturalmente, que o papel que é prestado é, obviamente, um serviço público também de grande relevância. Pelo que, em meu nome e em nome de todos, lhes agradecemos a presença e o assunto que nos trouxeram, desejando também boa sorte nestes tempos difíceis que todos atravessamos e que todos vivemos. Muito obrigado pela vossa presença. Sr. Presidente, dá-me licença só de deixar aqui uma informação para a Comissão. Começou hoje a correr em Bruxelas o prazo da consulta pública da Comissão sobre a Diretiva do Serviço Postal. Termina no dia 9 de novembro. O relatório será apresentado pela Comissão no segundo trimestre de 2021, ou seja, em plena presidência da Comissão de Portugal. Portanto, este, para além de todo o entorno, é um problema que, em termos de futuro, nos vai cair a todos como primeira prioridade. E, portanto, eu não queria, na altura,
tive medo de não ter tempo para dizer tudo, mas, uma vez que o Sr. Presidente concordou, queria deixar-vos aqui este alerta, no sentido de dizer, é uma matéria também essa, que nós vamos ter que olhar para ela de uma forma muito concreta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Mais uma vez. Temos já a seguir outra audiência, que eu vamos já só o tempo para